Salve, salve, alunos! Chegamos aí para mais uma aula e iniciando também uma nova unidade, né? Que nós já estamos na unidade 3. É isso mesmo. E a aula de hoje, olha aí, 41.1, rapaz. Já tá passando, hein? Daqui a alguns dias estamos dando tchau para vocês. Mas não acabou o serviço, né? Porque vem aí os segundos anos, tá bom? Na aula de hoje, senhores, o que nós temos aí? Renascimento comercial e também o renascimento urbano, parte 2, tá bom? Deixa eu ver se está calibrado aqui a minha caneta. Sim, parte 2, certo? O que nós iremos ver nessa aula, professor? O surgimento das cidades e também o surgimento dessa classe, a burguesia, tá? Vejam como que se deu, como que se procedeu a chegada dessa elite no poder. E vocês vão entender o que é vencer, o que na verdade vem a ser a palavra burguesia, tá bom? A depressão econômica, também vocês vão estar por dentro. E por que não falar sobre a política e a religiosidade? Para a aula de hoje, olha só a habilidade. Aluno, você vai ter que analisar diferentes processos de produção ou circulação de riquezas. Também as suas implicações socioespaciais. E aí eu começo com essa linda imagem que vocês estão vendo aí, ó. Cidades e burguesias, certo? Se pudesse jogar para mim, fica até mais fácil para eu poder explicar para vocês. Olha só. Quando se fala no tamanho que essas cidades representam, né? Se poderia também até baixar o meu tamanho, melhor ainda, né? As cidades antigamente, as cidades antigamente, pode baixar, elas eram todas representadas em suas muralhas. Alunos, os castelos, se você tiver a sorte de viajar um dia para a Europa e ver a grandeza, o esplendor dessa construção, é de molhar os olhos, né? Assim, de alegria. Porque de saber que aqui atrás viviam famílias e mais famílias. Hoje você encontra ainda cidades todas cercadas por altas muralhas. Muralhas aí de 10, 15, 20 metros e feitas de rochas gigantescas. Você imagina o alicerce dessa construção. E algumas delas, inclusive, existe um fosso na sua lateral. No caso aqui, ó, vocês estão vendo aqui, ó. Isso aqui é um fosso, tá? Uma dificuldade. Também temos, ó, passar para cá para vocês observarem. Aqui nessa área que vocês estão vendo aqui, ó, esse aqui já é a ponte levadiça, que era para dificultar a entrada do invasor, do inimigo. Então, assim, é bacana vocês voltar no tempo e perceber que as construções ainda resistem ao tempo, né? E por trás dessa construção, você vê todo um histórico das pessoas que construíram, que viveram ali, toda uma fundamentação. Perfeito? Vamos lá. Na sequência, vejamos. Beleza, aprendeu. Vamos lá. As cidades medievais, tá? Elas surgiram nas proximidades das rotas comerciais, nas regiões das feiras ou junto aos mosteiros, castelos e também catedrais. No início, grande parte dessas cidades era cercada por altas muralhas, construindo um núcleo urbano fortificado e denominado de burgo. Vou jogar para vocês a imagem. Os habitantes que viviam nos burgos, basicamente comerciantes e artesãos, eram chamados de burgueses. Isso, para mim na tela. Olha, rapaz, a minha produtora tá... Agora vocês imaginem, eu tenho uma cidade como essa que vocês estão vendo aqui.
Olha o tamanho dessa cidade. O que ela pega? Vejam que no entorno dela, eu tenho, vou ficar aqui, ó. Eu tenho, por exemplo, essas casas construídas aqui do lado para poder, na verdade, são pessoas que moram fora dos castelos. Só que, um detalhe, essas pessoas que moram fora dos castelos, eles são pequenos comerciantes, tá certo? E todas as vezes que eles irão sofrer um ataque, eles vão recorrer a quem? Ao rei, ao senhor feudal. O que o rei ou o senhor feudal faz? Manda abrir as portas dos castelos e esse grupo de feirantes acaba entrando, né, para buscar socorro. E o rei manda fechar a porta. Até que o invasor vai embora. Cansa de esperar e depois vai embora. Só com um detalhe. Esses feirantes que vocês estão vendo, eles vão acabar compondo uma classe, vamos dizer assim, comerciários, tá? E esses comerciários irão se fortalecer a ponto de criar uma classe resistente e, cheio do dinheiro. Que vai, por eles armarem suas barracas do lado dos castelos, essas paredes dos castelos eram chamadas de burgo, tá bom? Então o cara ia lá, armar a barraca do lado do burgo. Então o cara que arma a barraca do lado do burgo é burguês. Quando vinha o ataque, desarmavam tudo e entravam para o castelo. É como se fosse o cara que vendia CD pirata lá na 7 de setembro. O cara fala assim, ei, lá vem o Rapa. O Rapa é o carro da prefeitura. O cara pegava, montava tudo e ia embora. Entendeu? Para não perder o objeto deles. De repente o cara fez ali, ele gastou R$300. Ele vai fazer os 600. Aí de repente o Rapa chega, leva tudo, o cara fica no prejuízo. Eu faço essa comparação tipo os burgos, que montavam suas barraquinhas do lado dos castelos, dos burgos, aí vinha o invasor para tentar tomar o produto dele, ele arralava tudo e corria e pedia apoio para o senhor feudal, dentro dos castelos. Até o invasor cansar de esperar, depois ia embora. Aí os burgos pegavam todo o produto e voltava novamente e armava a sua barraca. Esses burgos se tornam burgueses. Esses burgueses irão formar uma classe. Com o passar do tempo, esses burgueses se tornam a elite. A elite do mundo. Não é que vai ser a nobreza, mas são os burgueses. Esse nome, ele vai sofrer alteração já com a Revolução Francesa, de 1789. Você vê a primeira classe, a segunda classe, a terceira classe, porque os burgueses ainda têm uma divisão dentro dessa classe. Eu tenho a alta burguesia, a média burguesia e a baixa burguesia. Alta burguesia, os altos banqueiros, altos empresários, entendeu? Altos comerciantes. Eu não vou fazer comercial aqui não, mas vou dar um exemplo. Altos comerciantes, os irmãos Gonçalves, top das galáxias, tem todo o estado, né? Médio comerciante, eu vou pegar quem? Médio comerciante, Jardim, JJ, supermercado, não sei o quê. E o baixo burguês? Eu vou falar do mercadinho do seu Manel, que tem 1 quilo de farinha, uma palma de banana, para poder vender, entendeu? Essa é a divisão dos caras, quem tem poder, mas todos englobam uma única classe, que são dos burgueses. Segue no quadro, tá bom? Olha lá. Muitas cidades, elas pagavam impostos ao senhor feudal.
É o que acontece hoje. O cidadão brasileiro, nós pagamos esses impostos. Só que nós pagamos o imposto federal, estadual e municipal. Se não me falha a memória, nós pagamos 36 tipos de impostos. 36. Tá bom? Em troca, os burgueses, essa classe, exigiam direito de livre comércio, proteção militar e liberdade entre os cidadãos. Olha que legal. Vem para mim, no meu quadro. Isso, no meu cenário. O cara, ele colocava ali a sua barraca, mas pagava pelo espaço, né? Vamos dizer assim, o cara que tem um comércio, uma loja lá na 7 de setembro, aqui em Porto Velho, ele paga o imposto dele. Ou o imposto predial, que é o IPTU, paga... E outros impostos que estão inclusos nas mercadorias, no funcionário. Porque se ele não pagar imposto, ele não ganha o certificado para poder funcionar, que é o alvará. E aí, se você chega no local, o cara não tem esse alvará de funcionamento, ele leva uma multa. Ou seja, o município não pode ficar sem arrecadar esses valores, tanto municipal, estadual e federal. Vão ter que pagar. Só que, naquela época, você pagava imposto, em troca você tinha proteção militar, né? Você tinha a liberdade que existia. Então, você paga para o governo retribuir essas condições. Hoje nós pagamos, você paga IPTU, mas a tua casa ela não tem asfalto na rua. Você paga iluminação pública, mas as lâmpadas tudo queimadas, ou não existe. E como é que você paga e não retribui? Pois é, aí é que está. Aí que tem que haver um órgão fiscalizador que possa, de fato, fazer valer os direitos, porque você paga. Eu já vi muita gente, quando dá entrevista, fala assim, porque eu sou pagador de imposto. Todos nós somos. Mas os governantes é que deveriam estar atentos para fazer chegar até o cidadão esse benefício. Eu li uma matéria hoje que falou assim, porque com a pandemia aumentou ainda mais essa diferença social entre escolas particulares e públicas. Bom, isso aí, os nossos governantes, os nossos deputados, senadores, presidentes, governadores, eles sabem muito bem disso. Isso há décadas está acontecendo. O Brasil ainda é um sistema muitíssimo atrasado. Em plena pandemia agora, no mínimo era para todos os alunos terem netbook ou notebook. Uma boa internet. Não tem problema. Em países de primeiro mundo, isso já acontece. Aí sempre tem um problema aqui, um problema ali. Mas aí eles falam, né? As mães de família, os pais de família, poxa, nós pagamos imposto para isso e não é retribuído. Pois é, então, em algum canto está a falha. Aí você tem que procurar resolver, tá bom? Vejam vocês que na Idade Média, o tipo de vestimenta que era muito visível para a sociedade. Então, aqui eu tenho, na verdade, uns trabalhadores que estão esculpindo algum tipo de peça, né, trabalhando em livro, né, alguma coisa assim. E aqui nós temos um casal. Olha só o tipo de vestimenta, tá? O cachorrinho ali, possivelmente uma burguesia ou então uma pessoa da classe nobre, tá bom? As cidades se tornaram locais mais seguros, né? E liberdade para aqueles que desejavam romper com a rigidez da sociedade feudal. Vejam só, já vai começar a ver o êxodo rural de novo. Pessoas estão saindo do campo, do feudo, e voltam para a cidade. Mas, professor, isso não é de hoje. Vem para mim, não é de hoje. Você pode pesquisar que você encontra no Brasil municípios,
cidades que é bem cuidada, faz valer o imposto. Eu vou dar um exemplo para vocês. Lá em Sorriso, em Mato Grosso, nossa, existe inclusive um conselho da sociedade que vistoria o dinheiro que é aplicado, o dinheiro que entra na prefeitura e para onde que vai. Lá, a gestão ela é compartilhada com a população, né? E com isso, olha a satisfação. As escolas públicas lá de Sorriso parecem escola particular, para tu ter uma ideia. E assim, outras situações, o lazer também, mas nem tudo isso acaba chegando para o povão. Existe cidade segura? Existe sim, mas também tem outras que precisam correr para chegar pelo menos perto dessa segurança, tá bom? Olha lá, diz um antigo ditado alemão que ele diz o seguinte: o ar da cidade torna o homem livre. Depende que ar é esse. Esse ar da liberdade, o ar do progresso, o ar da sabedoria, né? Essa é uma frase filosófica, que você tem que saber a essência dela. Tem cidade que, de fato, você defende, sabe que ela é boa, mas também tem cidade que não, sem chance, que está muito atrasado. Mas isso aí é questão de gestão. Com o passar do tempo, isso vai perdendo. Na Idade Medieval, já tinha isso, certo? Olha lá. A depressão, por exemplo. Ao contrário da fase de expansão, os séculos finais da Baixa Idade Média, que é o do século XIV a XV, serão marcados por crises. E aí, principalmente, vem para mim, principalmente a peste negra. Se as pessoas que estiveram à frente do comando dessas cidades não se organizaram, não se preparou para o futuro, e quando o futuro chega no presente, e agora? Eu lembro que na década de 80, 90, a nossa capital de Rondônia, Porto Velho, era visto por todo mundo como a capital do urubu. Porque era muito urubu sobrevoando aqui em Porto Velho, gente. A cidade era uma imundice. E aí entrou um prefeito na época, posso dizer aqui o nome, que foi o Louros, é para ele, o Carlinho Camussa, que foi apelidado de Carlinho Jardineiro. Ele gostava muito de carnaval, só que aqueles jardins da Jorge Teixeira, ele fez a coisa mais linda. A cidade começou a ter um outro ar. Olha aí. Você chega, por exemplo, lá em Gramados, no Rio Grande do Sul, cara, você já é recepcionado com flores e mais flores na beira da estrada. Se fala que Curitiba é a melhor capital do Brasil, de boniteza, de cuidado de tudo. Então, existem cidades maravilhosas para se trabalhar, né? Com isso, uma das crises, de repente você não está preparado para enfrentar uma crise, e aí, pá, como resolver? Vocês imaginem na Idade Média, veio uma pandemia, que foi a peste negra. E aí o que estava ruim ficou pior. Entendeu? Então, assim, é necessário pensar daqui a 10, 15, 20 anos na futura geração. Só que quem está à frente não pensa, não. Ele pensa no agora. O resto, ele nem sabe se vai viver. Né? Então, olha o que aconteceu com essas cidades medievais. Houve uma crise econômica, já para começar. No final do século XIII, as terras que eram vistas como boa qualidade se tornaram raras. E ao se tornarem raras, começa a haver disputa, começa a haver briga. Na verdade, todas as terras são férteis, mediante a química que ela vai ser usada, né? A ocupação dos solos menos férteis teve como resultado a queda da produtividade. Se eu não tenho química para trabalhar na plantação, jogar na terra, como é que eu vou tornar a terra fértil? Não tem como, né? Nesse caso, a população está crescendo. A produção no campo está diminuindo. Vai ter o quê? Um desabastecimento ou um subfaturamento dos produtos. O pouco que ainda resta.
Muitos nobres feudais resistiam à derrubada da floresta para fins agrícolas. A questão do Brasil, senhores, por exemplo. O Brasil é um país de agronegócio, mas você precisa fazer derrubada. Ah, mano, e aí? A Europa está se reinventando na questão do consumo. E como é que faz? A população está crescendo e com isso também vai ter que crescer a produção. Senão vão morrer de fome. E aí o pouco que existe, teve período da história que o tomate foi o vilão, o arroz foi o vilão, o feijão foi o vilão, a batata foi o vilão. Mas por quê? Alguém iniciou essa crise. Né? Falta de implementos agrícolas, falta de incentivo. Recentemente, no Estado, nós temos o leite, que está tendo uma movimentação contra o leite. Né? Para o cara trazer, o cara acorda 4, 5 horas da manhã para poder ordenhar as vacas, e aí vai vender um preço de 1, no mercado está 3 e pouco, quase 4 reais. Os atravessadores é que acabam ganhando maior lucro. E o produtor lá da ponta é que mais perde. Então tem essas coisas, né, de economia que acaba gerando uma crise. Tá certo? Para fechar, senhores, olha só. Vem aí a peste negra. Você já não tem um alimento para a população. As poucas terras que tem fértil já são raras. Né? A produção não é o suficiente para alcançar a população. Aí, vem a peste, esculhamba tudo. Veja o que foi a peste negra. Enfraquecida pela fome, enorme parcela da população europeia tornou-se vítima da moléstia, ou dessa moléstia contagiosa, como a peste negra. Ela começou em 1347, né, a 1450, na verdade, a 1500. Isso aqui está errado, tá? A epidemia trazida no Oriente por navios genoveses contaminados. Ela foi 100 anos. Na verdade, foram 116 anos, tá? De peste negra. 116 anos. Olha lá. Olha aí. Aluno, tu já sabe que já está familiarizado com esse mapa aí. Basicamente, vocês estão vendo o domínio do Império Romano. Que foi isso daí. Na verdade, o domínio do Império Romano foi essa parte aqui, que eu estou passando a caneta vermelha, tá? O Império Romano, basicamente, foi esse daqui, ó. Esse daqui, ó. Só que a peste negra, ela vai muito mais além. Olha só o tanto que ela conquista, tá? Aqui ela vai fazer, na verdade, a destruição. Mas o que eu chamo a atenção para você, novamente, é esse cara aqui, ó, o Mar Mediterrâneo. Era a área mais visitada, mais navegada na antiguidade. Na Idade Média, a mesma situação. Tá? Olha aí. Aí observe, senhores, que a peste negra, ela se espalha de uma tal forma muito rápida. As pessoas que morriam em casas, né, inclusive, não dava nem para você enterrar. Muitos apodreciam e às vezes você, para poder enterrar, pagava a preço de ouro para o cara fazer isso e ele não ia, com medo de ser contagiado também. É como hoje está acontecendo com a pandemia do coronavírus. Tá certo? Boa parte da Europa vai ser consumida pela peste negra. Triste, né? Se eu colocasse hoje um mapa da pandemia do Covid-19, só que a Covid hoje é a nível mundial, né? E a peste negra foi a nível continental aqui, no caso, a África, a Ásia e a parte Europa, certo? Olha lá. Olha o que fazia, na verdade, a peste negra. E aí são ilustrações de pessoas que morriam e ali eram deixadas, pode continuar lá, pessoas que eram abandonadas. Observe que aqui estão tirando da casa
a pessoa que já veio a óbito. E outros, inclusive crianças, e outros que eram deixados pelas ruas. E sem contar que, e a podridão que isso causava. Isso só aumentava mais ainda essa doença. Tá bom? Com isso, é um relato que você observa. Você não tem noção como é que se contraía essa chamada de peste bubônica também. Uma imagem assim arrepiante de pensar. Basicamente, foi o que aconteceu em Manaus com a pandemia, que as pessoas morriam e eram abandonadas nas casas e ninguém entrava, esperando o socorro vir para poder entrar, o cara todo preparado, todo ensacado, porque estava se tratando com um vírus invisível. E Manaus foi a capital que mais perdeu gente para a pandemia, né? Para quem vê, há 1 ano atrás, começamos com 1, hoje nós estamos quase com 360 mil mortos, né? Olha lá, avançamos, a peste negra, que também se chamou de peste bubônica, ela era transmitida através do contágio pela picada de pulga que vinha dos ratos portadores do bacilo. Às vezes, se transmitia pela tosse ou pelo simples hálito. Olha só, não é diferente. A peste bubônica, vem para mim. A peste bubônica, também chamada de bubônica, porque apareciam os bulbos no corpo da pessoa. Era picado, então, pela pulga, que veio dos roedores, no caso dos ratos, e a pessoa tinha febre, muita febre, náusea, diarreia, e aonde picava, começava a sair pelo corpo, chamado de bulbos, uma infecção. Não tem quando você tira o cabelo e fica infeccionado, mas é bem pequenininho, né? Esse não. Era do tamanho de uma laranja pelo corpo. A ponto que esse bulbo, ele estourava sozinho, né? E quando estourava, abria aquela ferida. Sentava a mosca e aquilo só piorava, só piorava. Daí o termo peste negra ou peste bubônica. Bubônica devido aos bulbos. Isso por todo o corpo. Observe na imagem das pessoas como é que era. Olha aí. Elas eram todas pintadas com esses bulbos, né? Era transmitida através da tosse. Hoje, a pandemia do corona, você tosse devido a uma consequência da falta de ar também, né? E olha a peste negra. E também pelo ar. Por isso que em estúdio você tem que ter a máscara e aquela proteção. Sempre um álcool em gel para você também utilizar, etc. Tá bom? Veja aí. Olha os bulbos que eu falei para vocês. Observe a mancha, parece uma catapora, né? Só que a catapora é pequenininha. Olha aqui pelo rosto. Olha aí. E foi devido à pulga que veio do roedor. Assim também como fala que a Covid, a coronavírus, ela veio também do morcego, que acabou hospedando em um animal que os chineses utilizam muito como animal doméstico. É a teoria mais aceitável hoje. Inclusive, isso já foi batido martelo. Não foi descartada a ideia que o vírus foi criado em laboratório, isso não existe. Né? Na última vez que a OMS se reuniu, inclusive falava a respeito disso, que continua sendo do morcego, que acabou atingindo um animal doméstico. É bem estranho. Inclusive, eu falei isso no meu livro, do animal. Né? E esse animal acabou passando para o humano. E aí acabou isso lá em Wuhan, onde acabou se expandindo. E foi justamente no mercado municipal de Wuhan que o morcego acabou transmitindo o vírus para um animal doméstico que eles utilizam muito lá, né? Muito comum, tá bom?
Joga lá. E aí, novamente, olha só, a pessoa morreu e o rato tá vindo aqui, ó. Olha só o tanto de cadáveres sendo levado. É que as pessoas estavam morrendo como se fossem moscas. É incrível. Olha lá. Eu tenho uma crise econômica, eu tenho uma peste negra e agora eu tenho uma crise política. Durante muito tempo, as lutas da cristandade contra os muçulmanos e pagãos canalizaram o espírito guerreiro da nobreza feudal. Ou seja, está surgindo o islamismo. Os muçulmanos estão invadindo a Europa. Eles vão colocar em prática a sua religião. Não. Vamos ter que dar uma resposta. As cruzadas. As cruzadas funcionavam como válvula de escape para a agressividade dos nobres e cavaleiros cristãos que queriam colocar em prática a habilidade que eles aprenderam nas cavalgadas, nas competições, no esporte e etc. E aí é quando eles se armam para combater os muçulmanos. As famosas cruzadas. Vejam, a desorganização da população vai provocar crise de abastecimento e a alta dos alimentos. A insegurança prejudicou a atividade do comércio. Por quê? Um detalhe que as cruzadas, senhores, quando foram criadas, a partir de 1095, a primeira, nós tínhamos cruzadas de crianças, de mulheres que não tinham habilidade em guerra. Irão morrer todas. Mas isso é o Papa que vai dizer que teve um sonho e que Deus falou com ele. E como o Papa era uma pessoa muito influente e significativa para a sociedade, os demais vão acreditar. Então, vamos combater em nome de Deus. Se matava em nome de Deus. Como viram, foram mais de 8 cruzadas e nenhuma teve sucesso. Tá certo? Então, era a forma de não deixar se propagar o islamismo na Europa. Olha lá. Com isso, vejo vocês na legenda. A área comercial, aonde estava concentrado, certo? E tanto a área comercial como a rota comercial. Com as cruzadas, isso vai impedir, isso vai enfraquecer o comércio. Já estava ruim, vai piorar, né? Olha lá. A burguesia e os camponeses revoltaram-se contra a exploração da nobreza feudal e da incapacidade dos reinos de garantir a ordem e proteger a população. Aluno, quem está falando isso? Quem? A burguesia. Lembra que esse grupo aqui, essa classe, começam agora a aparecer. A burguesia e os camponeses irão se revoltar contra a exploração da nobreza. Essa daqui não fazia nada. Usufruía do bom e do melhor. Já começam a aparecer as divergências entre elas, entre as classes. Porque os burgueses é que tinha poder, tinha dinheiro, controlava a economia. E a nobreza era só usufruir de tudo isso. Vejam, aí eu tenho a Guerra dos 100 Anos. Na verdade, essa guerra aconteceu entre França e Inglaterra. Quando eu falei da peste negra, estava certo mesmo, de 1357 a 1350. Isso mesmo. Eu acabei trocando com a Guerra de 100 Anos. Aconteceu entre a França e a Inglaterra. Aí, aqui sim, ó. Eu tenho nesse mesmo período do século XIV ao século XV, eu tenho a Guerra dos 100 Anos. Eu tenho a crise econômica, eu tenho uma peste negra, né? Eu tenho as cruzadas e, para completar, a Guerra dos 100 Anos. Tudo isso saindo agora para a Baixa Idade Média. Como causa, podemos citar a sucessão dinástica e a disputa pela rica região de Flandres. Flandres é hoje a Bélgica, sabiam? Pois é, onde se desenvolvia a manufatura de lã. Então, cara, a Baixa Idade Média vai ter muitos problemas. Vejam,
A guerra foi uma sequência de combates com diversas interrupções entre franceses e ingleses. O principal inimigo francês é o inglês. O principal inimigo inglês é o francês. Olha aí. O exército francês conseguiu expulsar os ingleses de praticamente todo o território da França. E aqui vai ser disputa, viu? Olha aí. Para isso, eu tenho mais outra crise, é a crise religiosa. No ano de 1309, o Papa Clemente V transferiu a sede da Igreja Católica para a cidade francesa de Avignon. Ou seja, tirou a sede da Itália, viu? E levou para a França, buscando manter boas relações com o rei da França e fugir, olha só, da perturbação política que agitava a Itália. Nós estamos no século XIV, a Itália já está passando, vem para mim, a Itália já está passando pelo renascimento cultural. Vai haver a reforma e contra-reforma. Meu, é por isso que a Baixa Idade Média, a Alta Idade Média, século V ao século XI. Baixa Idade, século XI ao século XV. São vários problemas. Peste, epidemia de peste negra, crise econômica, as terras que eram férteis eram poucas, começa a haver disputa, a burguesia vai se revoltar contra a nobreza, que só consome, a proteção estava indo embora. Eu tenho uma crise política entre eles, na questão da França e Inglaterra, a Guerra dos 100 Anos, que se alongava, e eu vou ter agora a crise religiosa. Eu tenho 5 crises na Baixa Idade Média, em menos de 4 séculos, 5 crises. A religiosidade, então, o Papa Clemente V leva a sede da Igreja Católica para a França, só para poder fugir da perturbação. Olha só. Ou seja, não queria enfrentar problemas, certo? Por último, vimos aí a Igreja Católica. É um tema que nós vamos adentrar nas próximas aulas. Esses são os mosteiros, os conventos, a aplicação das leis religiosas, né? Quando o Papa estabelece o que é permitido, o que não é permitido dentro da própria igreja, certo? Com isso, senhores, nós temos aí uma instituição que procura conservar os seus valores. Não deu outra. Essa religião, ela vai se perpetuar. Claro que ela vai ser abalada, mas ela procura se refazer. O que ela não pode é ficar em descompasso com o seu tempo. E aí os grandes monges, padres, cientistas, né? Eles irão colocar em prática os seus dons e a igreja vai dar uma nova guinada. Até porque nós estamos chegando no século XVI. A igreja agora, mesmo com esses problemas na Europa, ela vai buscar novos mares. Aí é quando vem para cá, para o Brasil, para a América, a Companhia de Jesus, comandada pelo padre espanhol Inácio de Loyola. É ele que comanda a Companhia de Jesus e aqui irá catequizar os nativos, torná-los cristãos. E aí só vai aumentar o rebanho da igreja, tá certo? Então a igreja, ela vai buscar em outros continentes um novo rebanho. E aqui chega, se instala e se perpetua até os dias atuais. Meus queridos, essa foi a nossa aula. Gostaram? Pois é. Eu só trouxe problema nessa aula, né? Só crise. Mas estamos chegando na Baixa Idade Média. Daqui a pouco eu volto para fazer a revisão com vocês. Tchau, tchau.